Sexualidade não é só sobre coito e fecundação, né? E a gente chega aqui como humanidade, como mundo, com essa perspectiva, assim, nosso imaginário em relação à sexualidade é muito limitado, é muito cheio de tabu, povoado de tabu, de vergonha. Falar de sexualidade é tratar de saúde pública, mas o assunto é tabu no Brasil e esconde um mercado gigante a ser explorado, o das femtechs. Quando eu falo em tabu em torno da sexualidade, eu nem estou falando só de orgasmo, não. O que, aliás, segundo pesquisas, 1/3 das mulheres nem sabe direito o que é. Mas o meu ponto é também a qualidade de vida na menstruação, durante o período fértil e para lidar com a menopausa. Em todas as fases da vida, mudanças físicas e oscilações hormonais, além de cuidados muito específicos, envolvem o corpo feminino. E de olho nisso, tem crescido o número de femtechs, que são as startups voltadas para a saúde feminina. Mas elas ainda representam apenas 3% de todas as startups de saúde, as chamadas health techs. Mais do que oferecer produtos ou serviços diferenciados, esses negócios buscam disseminar o conhecimento e o cuidado com tudo que envolve a dimensão do feminino. Eu conversei sobre esse assunto com a Marina Raton. Ela é fundadora da Phil e Lilith, uma startup focada no bem-estar íntimo feminino dentro do conceito Sexual Wellness. Quando se fala de sexualidade e prazer da mulher, ou melhor, do protagonismo da mulher sobre o seu próprio prazer, a gente tem uma sociedade ainda muito conservadora e moralista, né? Então, não é problema nenhum a gente ter, por exemplo, na TV, mulheres nuas ali no horário, sei lá, de dia, mas é um problema quando uma mulher assume que ela gosta de ter vários parceiros, enfim. Então, a nossa sociedade é um pouco esquizofrênica no que tange de sexualidade. Obviamente que isso é uma consequência de uma sociedade com base cristã, né, onde a própria jornada da evolução da mulher ainda é muito recente. A gente está falando de um país que as mulheres tiraram o CPF na década de 70, assim, então a nossa jornada é muito recente, né? E, enfim, eu vejo bons ventos mudando, mas ainda o cenário ele é ainda um pouco complicado. Me sensibiliza muito nós mulheres, né, ou qualquer outro recorte, não ter autorização para performar o seu corpo na sociedade, porque no final do dia, quando a gente fala de sexualidade feminina, é sobre performar esse corpo, né? Falar de menstruação, falar de menopausa, falar de puerpério, não é só sobre o sexo, sobre o orgasmo no final do dia. Isso sempre me sensibilizou muito. Além disso, nós somos maioria no Brasil, sabe? Na grande parte do mundo, mulheres são maioria. E tem uma recorrência também nisso. Tem uma recorrência na menstruação, tem uma recorrência no ressecamento vaginal. O puerpério é uma fase extensa da vida da mulher. Então, como mercado, assim, me chamava muito a atenção como é que a indústria não estava olhando para isso, sendo que tinha esses pilares, assim, né? Que dá sinal que é um bom mercado. E o que a gente entendeu na Phil é que tinha uma demanda muito grande que não estava sendo atendida do ponto de vista, assim, de mulheres usarem óleo de coco de cozinha na sua intimidade, assim. A gente está falando de cosmético, de um mercado em ascensão. Por que a indústria está pondo essa tarja na intimidade feminina? Assim, para mim é muito sintomático isso, né? Você tem um grupo muito grande que está tendo que fazer uma outra jornada de compra para ser usada no corpo. Então, esses foram insights assim que vieram muito forte. E para finalizar, nós somos uma população que envelhece, né? Falando de pessoas com útero, fazendo esse recorte de mulheres cis, assim, a gente vai ter que lidar em algum momento com essa oscilação hormonal, que é a menopausa, e a gente não está se preparando para isso. Isso também fala um pouco de saúde pública, de como é que a gente chega nessa etapa da vida com uma pelvis fortalecida, conhecendo os momentos que a gente vai passar, mais munida de informação, né, para passar nessa fase da melhor maneira possível. Eu acho que a gente está trazendo o ponto de vista certo de como a sexualidade tem que ser. Sexualidade não é só sobre coito e fecundação, né? E a gente chega aqui como humanidade, como mundo, com essa perspectiva, assim, nosso imaginário em relação à sexualidade é muito limitado, é muito cheio de tabu, povoado de tabu, de vergonha, né? Então, será que tem a ver com a produção até de cinema erótico que veio acontecendo e que aí formou esse imaginário relacionado ao sexo? Mundo ocidental contemporâneo com uma base de uma sociedade muito cristã, né? Ainda e do papel da mulher como procriadora,
sim, fomentado um pouco por essa narrativa de que sexo só homem e mulher, só para procriar. Então, acho que é um caldo cultural, assim, com tudo isso. O grande educador sexual ainda hoje é a pornografia, que quando a gente olha para a pornografia, olha para o sexo no dia a dia, tem uma distância enorme, assim, não é daquela forma. Tem um adicional aqui que conversa muito com saúde. As pesquisas de sexualidade, todos os estudos de sexualidade foram desenvolvidos na sua grande, maciça maioria em cima do homem branco hétero. A mulher, ela é uma pequena extensão desse homem. Então, a sexualidade masculina, ela é replicada em cima da feminina e não funciona. Nós somos cíclicas, tem hormônio, tem menstruação, tem uma série de coisas nesse caminho. Os últimos estudos em torno da sexualidade feminina são muito recentes. Estudos sobre o clitóris, o estudo mais aprofundado do clitóris foi feito em menos de 30 anos atrás, assim, numa perspectiva histórica, isso é muito recente. Então, acho que é esse caldo cultural com muitas coisas, né, que nos trazem até aqui com esse olhar que não é mais sustentável. Porque quando você fala de um país com mais de 50% da população sem acesso a prazer, que são as mulheres, né, 50% das mulheres que não acessam o prazer, isso é muito sintomático. De novo, isso conversa com saúde pública, isso vai determinar muito como essas mulheres vão chegar numa etapa da vida conectadas com o seu corpo e com bem-estar. Eu fico imaginando a dificuldade, se as startups lideradas por mulheres já têm dificuldade para captar investimento, uma fintech ou uma startup que é ligada ao prazer feminino, que tipo de coisa você ouviu de investidores quando você deu seu pitch? Olha, eu tive muita sorte porque todos os investidores homens entenderam, foram muito respeitosos, assim, sabe? E até, de uma maneira até um pouco surpresa, assim, eu vejo muito mais acolhimento do lado dos meninos, dos homens, do que propriamente desconforto, assim. Porque, de novo, todos nós nascemos de uma relação sexual. Para além do tabu, eu tenho certeza que, assim, a gente gostaria de imaginar nossa mãe sentindo prazer, assim, que não fosse um lugar de sofrimento e de dor, né? Imagina, nossa mãe, essa pessoa que a gente mais ama, ter dor, que isso, não cabe, né? Então, a gente encontrou muito acolhimento, a gente ainda encontra muito acolhimento. Agora, é claro, nós tivemos algumas dúvidas do tipo, são engraçadas até. Mas vocês vão fazer um lubrificante com hidratante natural, mas se isso não existe é porque ninguém nunca pediu, sabe? Assim, tinha um pouco isso. E não é por mal que as pessoas falam isso, é porque é tão tabu o negócio, assim, a gente fala tão pouco sobre ressecamento vaginal, a gente fala tão pouco sobre essas microfases da mulher, que às vezes nem é por mal que se fala isso. Teve um outro comentário que a gente ouviu que foi muito bom, mas eu acho que esse tipo de produto é muito bom, mas eu acho que as mulheres não estão preparadas. Assim, a gente metade da população do Brasil está sentindo desconforto, como é que a gente não está preparada? Assim, não, vamos sentir mais um pouquinho de desconforto, daqui uns 5 anos a gente desenvolve isso, assim. Então, foi isso, mas na medida que a gente tem faturamento, que a gente tem tamanho de mercado, que a gente mostra todo esse playbook muito bem embasadas, aí o jogo fica mais fácil, né? A gente fica mais seguras na hora de captar, assim, a gente tem um pitch muito estruturado, nossa empresa é muito estruturada, a gente tem faturamento, a gente tem crescente de faturamento, isso sinaliza o público querendo, né? O que você tem de perspectiva? Qual é o seu pitch matador, assim, no sentido de convencer o investidor? É o crescimento de mercado? Eu acho que tem alguns pontos, assim, quando a gente consegue explicar no pitch que a mulher tem uma jornada da intimidade, que ela tem a menstruação, que ela tem um momento de fertilidade, que ela tem o puerpério, que ela tem a perimenopausa, a menopausa. Isso, de alguma maneira, educa muito a entender que nessas fases existem uma dimensão muito profunda para cada uma. Problemas e dores muito profundas de cada fase, né? Recentemente, a gente está, por exemplo, muito aprofundada no uso do lubrificante com coletor menstrual. Menstruação já é algo que inovou agora, assim, né? Estamos aí menstruando desde a nossa existência, desde Eva, talvez, mas as últimas inovações em torno da menstruação foram feitas em menos de 10 anos, coletor menstrual, a calcinha, né? Enfim, é tudo muito recente. E a gente está estudando essas mulheres que querem usar o coletor, mas não conseguem. A gente descobriu que tem uma etapinha desta fase que tem ressecamento. E o lubrificante pode ser aliado dessa mulher na hora de colocar um coletor menstrual, por exemplo. Então, são essas profundidades que a gente vai mostrando no pitch e que vai fazendo muito sentido
para o investidor, sabe? Tem muita demanda não atendida no final do dia.